Que a paz de Cristo, que ultrapassa todo conhecimento, envolva o seu coração e sua família hoje, você crê? O Senhor preparou para nós uma palavra especial através do Salmo 70, e eu creio que Ele vai usar essa oração para quebrar toda a adversidade que tem tentado te abalar. Se o seu coração está em concordância com essa palavra, declare nos comentários o seguinte: Senhor, ouça o meu clamor. Demonstre seu apoio deixando seu like neste vídeo. Convido você a se inscrever no canal e ativar as notificações para não perder nenhuma das orações que Deus tem preparado para nós. Agora, vamos mergulhar juntos neste salmo transformador. Eu quero começar com uma pergunta muito sincera. Você já se sentiu tão desesperado, tão no seu limite, que não conseguia nem formular uma oração bonita? Sabe aqueles dias em que a angústia é tão grande, a pressão é tão forte, que tudo o que você consegue fazer é gritar por dentro: Deus, me ajuda. Agora. Não há tempo para palavras elaboradas, para teologia profunda. É apenas um grito cru, direto, vindo do fundo da alma. Hoje nós vamos mergulhar em um dos salmos mais curtos e mais intensos da Bíblia, o Salmo 70. Este salmo é exatamente isso, um grito de urgência. É a oração de alguém que está com a água no pescoço, que precisa de uma intervenção divina imediata. Não há introdução longa, não há rodeios. Davi vai direto ao ponto com um senso de emergência que quase podemos sentir. Fique comigo, porque hoje vamos aprender que Deus não se impressiona com a beleza das nossas palavras, mas com a sinceridade do nosso clamor. Senhor, nosso Deus, nosso socorro e nosso libertador, nós nos aproximamos de Ti hoje, não com palavras bonitas, mas com um coração que muitas vezes está aflito e desesperado. Nós confessamos que, às vezes, achamos que precisamos ter a oração perfeita para que o Senhor nos ouça. Nós nos sentimos culpados quando não conseguimos orar por muito tempo, ou com as palavras certas. Perdoa-nos por esquecermos que o Senhor não ouve as nossas palavras, mas o nosso coração. Nós te pedimos, com a sinceridade de uma alma que precisa de Ti: Senhor, ouve-me, pois minha alma clama por Ti. Ó Pai, que reflexão libertadora! Há dias em que não precisamos de palavras bonitas, apenas de um grito sincero. O grito de Pedro afundando nas águas: Senhor, salva-me. O grito do cego Bartimeu: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. O Senhor nos ensina que a oração mais poderosa é, muitas vezes, a mais curta e a mais desesperada, porque é a oração que nasce de um coração que reconhece sua total incapacidade e sua total dependência do Senhor. É a oração que não tem nada de orgulho, apenas um clamor por socorro. Senhor, o salmo começa com uma urgência que quase nos deixa sem fôlego. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Davi repete a palavra apressa-te. Ele está dizendo: Deus, é para agora. Eu não aguento mais esperar. Que consolo saber que podemos ser tão honestos com o Senhor. Não precisamos fingir que estamos bem. Não precisamos fingir que temos paciência quando não temos. Podemos abrir o nosso coração e dizer: Pai, eu preciso da Tua ajuda, e preciso agora. Pai amado, a nossa alma clama por Ti porque só o Senhor pode nos satisfazer. Nós tentamos preencher o vazio de nossa alma com tantas coisas, com relacionamentos, com sucesso, com entretenimento. Mas no final do dia, quando deitamos a cabeça no travesseiro, a nossa alma continua sedenta. Ela foi criada pelo Senhor e para o Senhor, e ela só encontra descanso em Ti. Que o nosso clamor seja sempre um clamor de sede pela Tua presença, que é a única coisa que pode verdadeiramente nos saciar. Ó Deus, nós oramos por todos aqueles que estão neste exato momento em um estado de urgência. Aquele que está em um leito de hospital, esperando um diagnóstico. Aquele que está em uma entrevista de emprego, precisando desesperadamente de uma porta aberta. Aquele que está lutando contra um vício, precisando de uma libertação imediata. Aquele que está em meio a uma crise de pânico, precisando de paz agora. Ouve o grito silencioso de cada um desses corações, Senhor, e apressa-te em ajudá-los. Senhor, ensina-nos a ter um coração sensível ao clamor dos outros.
Que não sejamos surdos à dor de quem está ao nosso lado. Que possamos ser os teus braços para abraçar, os teus ouvidos para ouvir e a tua boca para levar uma palavra de esperança. Que o nosso coração se compadeça, assim como o teu coração se compadece de nós. E que possamos ser rápidos em ajudar aqueles que clamam por socorro ao nosso redor. Pai, nós te agradecemos porque, mesmo quando não temos palavras, o teu Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele pega o nosso grito confuso e o traduz perfeitamente diante do teu trono. Obrigado por este presente maravilhoso, que nos garante que a nossa oração, por mais simples que seja, sempre chega ao Senhor da forma correta. Senhor Jesus, na cruz, o Senhor deu o maior grito de urgência da história. Deus meu, por que me desamparaste? O Senhor sentiu na pele o desespero, a angústia, a separação. E porque o Senhor passou por isso, o Senhor entende perfeitamente o nosso clamor. O Senhor é um sumo sacerdote que se compadece de nossas fraquezas. E nós corremos para ti, sabendo que encontraremos graça e socorro em tempo oportuno. Com um coração que não tem mais para onde ir, nós declaramos: Senhor, ouve-me, pois minha alma clama por ti. Eu não tenho palavras bonitas, não tenho méritos, não tenho nada a oferecer. Eu tenho apenas a minha necessidade, o meu desespero, o meu grito. E eu confio que isso é o suficiente para mover o teu coração de pai. Apressa-te em me ajudar, meu Deus e meu libertador. E o clamor de Davi, que abre este salmo, é uma das orações mais diretas e urgentes que podemos encontrar. Ele não pede apenas ajuda, ele pede ajuda com pressa. Ele repete: apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em me ajudar. Esta repetição não é um sinal de falta de fé, mas de uma fé desesperada e focada. É o reconhecimento humilde de que a situação chegou a um ponto crítico, que os recursos humanos se esgotaram e que, se a intervenção divina não chegar logo, o desastre será inevitável. É a oração de quem sabe que só Deus pode resolver e que a ajuda precisa ser para agora. Senhor, nosso Deus, nosso socorro que nunca se atrasa. Nós confessamos que muitas vezes tentamos resolver tudo com as nossas próprias forças. Nós adiamos o momento de te buscar, achando que ainda temos a situação sob controle. E só quando a água já está no pescoço, só quando o desespero bate, é que nos lembramos de clamar. Perdoa-nos por nossa autossuficiência e por nosso orgulho. Nós te pedimos, com um coração que reconhece a urgência da nossa necessidade. Vem depressa, Senhor, e mostra o teu poder em minha vida. Ó Pai, que reflexão importante. A fé não é apenas esperar. Às vezes é clamar para que o socorro venha logo. Existe um lugar para a espera paciente, para o descanso na soberania do tempo de Deus. Mas também existe um lugar para o clamor urgente, para a fé que bate na porta do céu sem cessar, como a viúva importuna da parábola. Não é uma falta de fé, mas uma expressão de fé. É a fé que sabe que o Senhor é poderoso para agir agora e que clama para que essa ação se manifeste sem demora. Senhor, a vida nos apresenta situações que são verdadeiras emergências espirituais. Uma tentação que está prestes a nos derrubar. Uma palavra de raiva que está na ponta da língua para destruir um relacionamento. Uma crise de ansiedade que nos paralisa. Nesses momentos não podemos esperar. Precisamos de um socorro imediato, que possamos aprender a fazer do apressa-te, Senhor, a nossa oração de emergência, o nosso 911 espiritual, sabendo que o Senhor sempre atende a chamada. Pai amado, o clamor de Davi por pressa nos ensina sobre a intimidade que podemos ter com o Senhor. Só um filho tem a ousadia de dizer ao Pai: Pai, vem logo. Não é uma ordem, mas um apelo que nasce da confiança e do relacionamento. Que possamos ter essa mesma intimidade contigo. Que possamos nos sentir à vontade para expressar a nossa urgência, sabendo que o Senhor não se ofende, mas se compadece, como um pai se compadece de um filho em apuros. Ó Deus,
Nós oramos por aqueles que sentem que o tempo está se esgotando, aquele que tem um prazo final se aproximando e não sabe como vai cumprir, aquele que vê a saúde de um ente querido se deteriorando rapidamente, aquele que sente que está perdendo a sua família. Pai, para o Senhor não há tempo nem demora. O Senhor pode fazer em 1 segundo o que nós não podemos fazer em uma vida inteira. Manifesta o teu poder, de repente, na vida dessas pessoas. Mostra que o Senhor é o Deus que chega na hora certa. Senhor, quando clamamos vem depressa, não estamos tentando apressar o teu cronograma, mas estamos alinhando o nosso coração com o teu senso de urgência para com a justiça e o livramento. Nós estamos dizendo: Senhor, eu odeio este pecado, eu odeio esta opressão, eu odeio esta situação tanto quanto o Senhor odeia. Por isso, age logo. É um clamor que nasce de um coração que ama o que o Senhor ama e odeia o que o Senhor odeia. Pai, nós te agradecemos porque mesmo quando nos parece que o Senhor está demorando, o Senhor está trabalhando. O teu silêncio não é ausência. A tua aparente demora é, muitas vezes, um tempo de preparação para nós e para o milagre. Ajuda-nos a confiar no teu tempo perfeito, mesmo quando clamamos por pressa. Que o nosso clamor urgente seja sempre acompanhado de uma confiança serena em tua soberania. Senhor Jesus, na história da ressurreição de Lázaro, Marta e Maria te mandaram um recado urgente. E aos olhos delas, o Senhor demorou. Mas o Senhor chegou no tempo perfeito para realizar um milagre ainda maior, para que o nome do Pai fosse glorificado. Que esta história nos ensine a confiar que, mesmo que a tua resposta não venha no tempo que esperamos, ela sempre virá no tempo que trará mais glória ao teu nome. Com um coração que clama e confia, nós declaramos: vem depressa, Senhor, e mostra o teu poder em minha vida. Eu não tenho mais tempo a perder. Eu não tenho outra fonte de socorro. A minha esperança está em ti e na tua capacidade de agir agora. E eu confio que o Senhor ouvirá o meu clamor urgente. E o clamor de Davi, depois de pedir por um socorro urgente, se volta para a causa de sua aflição, seus inimigos. E a sua oração é forte, direta, quase chocante para os nossos ouvidos modernos. Ele ora: sejam envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma, tornem atrás e confundam-se os que me desejam mal. Davi não pede para que Deus simplesmente o livre, mas para que a maldade de seus inimigos seja exposta e frustrada. Ele não busca vingança pessoal, mas entrega a causa nas mãos do justo juiz, pedindo que a justiça que vem do alto se manifeste de forma clara e pública. Senhor, nosso Deus, nosso defensor e nosso vingador, nós confessamos que muitas vezes não sabemos como orar por nossos inimigos. A tua palavra nos manda amá-los e abençoá-los, mas o nosso coração ferido deseja o mal contra eles. E ficamos confusos, sem saber o que pedir. Perdoa-nos por nossa dificuldade em perdoar e em confiar na tua justiça. Nós te pedimos, com um coração que entrega a ti a nossa causa. Senhor, frustra os planos daqueles que querem me destruir. Ó Pai, que reflexão importante e cheia de sabedoria. Deus sabe como lidar com aqueles que se levantam contra os seus filhos. Nós não precisamos nos preocupar em dar o troco. Nós não precisamos gastar nossa energia pensando em como nos vingar. A nossa parte é perdoar, abençoar e entregar. A parte de Deus é lidar com a situação com a sua justiça perfeita. E Ele tem muitas formas de fazer isso. Ele pode confundir os planos do inimigo, pode expor a sua maldade ou, o que é ainda melhor, pode quebrantar o seu coração e levá-lo ao arrependimento. Confiar na justiça de Deus é descansar, sabendo que Ele fará o que é certo. Senhor, a oração de Davi para que seus inimigos sejam envergonhados e confundidos é uma oração para que a maldade deles seja exposta. A vergonha na Bíblia muitas vezes está ligada à exposição do pecado. Davi está pedindo que a luz da tua verdade brilhe sobre as tramas secretas de seus inimigos, para que todos vejam a injustiça que eles estão cometendo.
E esta é uma oração justa. Nós podemos e devemos pedir que a verdade prevaleça e que a mentira seja envergonhada. Pai amado, Davi também pede que eles tornem atrás. É uma oração para que os seus planos sejam completamente frustrados, que eles avancem em sua maldade e de repente sejam forçados a recuar, a voltar para trás, porque encontraram um obstáculo intransponível, o poder do nosso Deus. Que possamos ter a fé para orar assim, crendo que o Senhor pode colocar uma barreira espiritual na frente dos nossos inimigos e impedir que o mal que eles planejam chegue até nós. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão sofrendo perseguição no trabalho, na família, na vizinhança. Pessoas que se levantam contra eles com fofocas, com mentiras, com planos para prejudicá-los. Nós entregamos esses inimigos em tuas mãos. Nós pedimos que o Senhor confunda os seus conselhos, que o Senhor exponha as suas más intenções e que o Senhor os faça recuar em seus planos malignos. Protege os teus filhos, Senhor, e mostra que ninguém se levanta contra um ungido teu e fica impune. Senhor, ensina-nos a diferença entre o desejo de vingança e o clamor por justiça. A vingança nasce de um coração ferido e orgulhoso, e quer o mal pelo mal. O clamor por justiça nasce de um coração que ama a tua santidade e quer que a tua ordem e a tua verdade prevaleçam. Que as nossas orações por nossos inimigos sejam sempre um clamor por justiça e não um desejo de vingança pessoal. E que o nosso maior desejo seja sempre a conversão deles. Pai, nós te agradecemos porque a batalha não é nossa, mas do Senhor. Quando entregamos os nossos inimigos em tuas mãos, nós saímos do ringue e subimos para a arquibancada para assistir o nosso campeão lutar por nós. Que paz, que alívio, saber que não precisamos mais lutar com as nossas próprias forças. Senhor Jesus, na cruz, o Senhor orou: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. O Senhor nos deu o maior exemplo de como lidar com os inimigos. O Senhor absorveu toda a maldade, todo o ódio, e respondeu com amor e com perdão. Que o teu Espírito nos capacite a ter o mesmo coração. Que mesmo quando oramos para que os planos dos nossos inimigos sejam frustrados, possamos também orar para que as suas almas sejam salvas. Com um coração que confia na tua justiça, nós declaramos: Senhor, frustra os planos daqueles que querem me destruir. Eu não lutarei com as minhas próprias forças. Eu não me entregarei à vingança. Eu entrego os meus inimigos em tuas mãos e confio que o Senhor saberá como lidar com eles, para a glória do teu nome e para a proteção da minha vida. E a oração de Davi continua, especificando ainda mais o tipo de ataque que ele está sofrendo. Ele ora: Sejam cobertos de vergonha e de vexame os que dizem de mim: Ah, ah. Essa expressão, ah, ah, é um som de zombaria, de desprezo, de prazer com a desgraça alheia. Davi está sendo atacado não com espadas, mas com palavras. O inimigo está usando a fofoca, a calúnia, a intriga, para minar a sua moral e destruir a sua reputação. É uma batalha silenciosa, mas profundamente dolorosa, travada no campo das palavras e das emoções. Senhor, nosso Deus, nosso defensor da verdade, nós confessamos que as palavras têm um poder imenso de nos ferir. Uma acusação falsa pode doer mais do que um golpe físico. A zombaria pode quebrar o nosso espírito. E quando somos atacados com mentiras, a nossa primeira reação é nos justificar, nos defender, entrar na briga. Perdoa-nos por darmos tanto poder às palavras dos homens e tão pouco poder à tua palavra de verdade. Nós te pedimos, com um coração que se refugia na tua verdade, que toda mentira contra mim caia por terra. Ó Pai, que reflexão poderosa e libertadora. A verdade de Deus é o antídoto contra a calúnia. O inimigo é o pai da mentira, e a sua principal arma é a distorção da verdade. Ele lança setas de calúnia para nos desestabilizar e para manchar o teu nome em nós. Mas nós temos uma arma muito mais poderosa: a verdade.
quando nos firmamos na verdade de quem nós somos em Cristo, amados, perdoados, justos, filhos, e na verdade do caráter de Deus, as mentiras do inimigo perdem a sua força. Elas batem na rocha da verdade e se despedaçam. Senhor, a zombaria dos inimigos de Davi, era uma tentativa de diminuí-lo, de fazê-lo se sentir pequeno e derrotado. Quantas vezes o inimigo sussurra em nossos ouvidos: você pecou de novo. Deus não vai te perdoar. Você nunca vai mudar. Que possamos reconhecer essa voz de zombaria e repreendê-la em nome de Jesus. Que não aceitemos a vergonha e a condenação que o inimigo quer nos impor, mas que nos vistamos da justiça e da dignidade que temos em Cristo. Pai amado, nós oramos para que toda palavra de maldição, toda fofoca, toda calúnia, toda intriga que foi lançada contra nós, seja quebrada e anulada agora, pelo poder do sangue de Jesus. Nós declaramos que nenhuma arma forjada contra nós prosperará, e toda língua que se levantar contra nós em juízo, nós a condenaremos. Que as mentiras caiam por terra e que apenas a Tua verdade permaneça de pé em nossa vida. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão com a reputação manchada por causa de uma mentira. Eles se sentem envergonhados, isolados e não sabem como limpar o seu nome. Pai, sê o advogado deles. Traz a verdade à luz. Nós sabemos que o Senhor pode usar as circunstâncias, pode tocar no coração de pessoas, pode fazer o que for preciso para que a inocência dos Teus filhos seja revelada. Vira o jogo, Senhor, e transforma a vergonha deles em dupla honra. Senhor, ensina-nos a não participar da cultura da fofoca e da calúnia. Que a nossa boca não seja usada como um instrumento para espalhar mentiras ou para zombar da queda de alguém. Que sejamos rápidos para ouvir, tardios para falar e tardios para irar. Que as nossas palavras sejam sempre para edificar, para encorajar e para abençoar, e nunca para destruir. Que sejamos agentes da verdade e da graça, e não da mentira e da condenação. Pai, nós te agradecemos porque a Tua palavra é a verdade. Em um mundo cheio de fake news, de opiniões, de narrativas, a Tua palavra é a nossa rocha, o nosso prumo, a nossa referência absoluta. Quando as vozes do mundo nos confundem, nós corremos para a Tua palavra para ouvir a Tua voz de clareza e de verdade. Obrigado por este presente inestimável. Senhor Jesus, Tu és a verdade encarnada. E Tu nos disseste: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Nós te agradecemos porque a libertação da calúnia não vem de provarmos a nossa inocência, mas de conhecermos a Ti mais profundamente. Quanto mais conhecemos a Ti, que és a verdade, menos as mentiras do mundo nos afetam. Com um coração que se ancora na rocha da Tua palavra, nós declaramos: que toda mentira contra mim caia por terra. Eu não serei abalado pela zombaria, nem destruído pela calúnia. A minha identidade está firmada na verdade de Deus. E eu confio que a verdade do meu Pai é mais poderosa do que qualquer mentira do inimigo. E a oração de Davi, que até agora foi um clamor urgente e uma entrega de seus inimigos nas mãos de Deus, agora muda de tom de forma radical. Ele estabelece um contraste poderoso entre o destino dos ímpios e a bênção dos fiéis. Enquanto ele ora para que seus inimigos sejam envergonhados e confundidos, ele faz uma oração completamente diferente para aqueles que amam a Deus. Ele diz: folguem e alegrem-se em Ti todos os que Te buscam. E aqueles que amam a Tua salvação digam continuamente: engrandecido seja Deus. Que virada linda! A oração que começa na angústia termina em uma bênção, em um desejo de que a alegria e o louvor transbordem na vida do povo de Deus. Senhor nosso Deus, fonte de toda a alegria, nós confessamos que muitas vezes deixamos que as nossas lutas e os nossos inimigos roubem a nossa alegria. Nós focamos tanto no problema que nos esquecemos do Deus que é maior do que todos os problemas. Nós permitimos que a tristeza e o desânimo tomem conta do nosso coração. Perdoa-nos por esquecermos que a alegria do Senhor é a nossa força.
Nós te pedimos, com um coração que anseia por celebrar, renova minha alegria em ti, mesmo em meio à luta. Ó Pai, que reflexão fundamental para a nossa caminhada. A alegria no Senhor não depende das circunstâncias, mas da certeza de sua presença. A alegria do mundo é como um termômetro, que sobe e desce de acordo com o clima ao redor. Se as coisas vão bem, estamos felizes. Se as coisas vão mal, ficamos tristes. Mas a alegria que vem de ti é como um termostato. Ela não mede a temperatura, ela a define. Ela nasce da certeza de que não importa o que aconteça ao nosso redor, o Senhor está conosco, nos ama e tem o controle de tudo. É uma alegria que pode florescer até mesmo no meio do deserto. Senhor, Davi ora para que folguem e alegrem-se em ti todos os que te buscam. A alegria é o resultado de uma busca. Não é algo que encontramos por acaso. É o prêmio daqueles que, mesmo em meio à dor, continuam a te buscar em oração, na palavra, na comunhão com os irmãos. Que possamos ser buscadores de ti. Que a nossa maior prioridade, o nosso maior desejo, seja encontrar a tua face. E nós sabemos que, como consequência dessa busca, a alegria nos encontrará. Pai amado, Davi continua, orando por aqueles que amam a tua salvação. Que expressão linda! Nós não amamos apenas os benefícios da salvação. Nós amamos a própria salvação. Nós amamos o que o Senhor fez por nós na cruz. Nós somos apaixonados pela tua graça, pelo teu perdão, pela esperança da vida eterna. E porque amamos a tua salvação, a nossa boca não consegue ficar calada. O nosso coração transborda em louvor. Ó Deus, a declaração que Davi coloca na boca do teu povo é: engrandecido seja Deus. Este é o lema, o grito de guerra, a expressão constante daqueles que te amam. Em tudo o que fazemos, em tudo o que passamos, o nosso objetivo final é que o teu nome seja engrandecido. Se estamos na luta, que o teu nome seja engrandecido através da nossa perseverança. Se estamos na vitória, que o teu nome seja engrandecido através da nossa gratidão. Que a nossa vida seja um constante, engrandecido seja Deus. Senhor, nós oramos para que a alegria seja uma marca visível da tua igreja. Que o mundo olhe para nós e veja um povo que, apesar das dificuldades, tem uma alegria diferente, uma paz que não faz sentido. Que a nossa alegria seja o nosso maior testemunho, a nossa maior ferramenta de evangelismo, atraindo as pessoas que estão cansadas da alegria superficial e passageira que o mundo oferece. Pai, nós te agradecemos porque a alegria é um fruto do teu Espírito. Não é algo que precisamos fabricar com nossas próprias forças. É um presente que recebemos quando estamos conectados a ti, a videira verdadeira. Que possamos permanecer em ti, para que o teu fruto da alegria cresça e amadureça em nossa vida, para a tua glória. Senhor Jesus, tu és a nossa alegria. O anjo disse aos pastores: eis aqui vos trago novas de grande alegria. E essa nova era o teu nascimento. A tua presença é a fonte da nossa alegria. O teu perdão é o motivo da nossa alegria. A tua promessa de voltar é a esperança da nossa alegria. Em ti, a nossa alegria é completa. Com um coração que escolhe a alegria, nós declaramos: renova minha alegria em ti, mesmo em meio à luta. Eu me recuso a deixar que as circunstâncias ditem o meu humor. A minha alegria está firmada na rocha da tua salvação, e a minha boca dirá continuamente: engrandecido seja Deus. E a oração de Davi, que contrastou a vergonha dos inimigos com a alegria dos justos, agora se concentra no propósito final dessa alegria. A alegria não é um fim em si mesma. Ela é o combustível para a adoração. Davi coloca na boca daqueles que amam a salvação uma declaração, um lema, um grito de guerra que deve ser contínuo: engrandecido seja Deus. Este é o chamado central para o povo de Deus. Não importa a situação, não importa o sentimento, o nosso propósito de vida é engrandecer, exaltar, magnificar o nome do nosso Deus. Senhor nosso Deus, digno de toda a glória e de todo o louvor. Nós confessamos que muitas vezes
Nós buscamos engrandecer o nosso próprio nome. Nós queremos ser reconhecidos, aplaudidos, admirados. Nós lutamos por nossa própria glória e nos esquecemos de que fomos criados para a tua glória. Perdoa-nos por nosso egoísmo e por nosso orgulho. Nós te pedimos com um coração que se rende ao teu senhorio. Seja o teu nome exaltado em cada detalhe da minha vida. Ó Pai, que reflexão poderosa e cheia de fé. Louvar a Deus na tempestade é declarar que a vitória já está garantida. Quando nós, no meio da luta, da dor, da incerteza, levantamos a nossa voz e dizemos: engrandecido seja Deus. Nós estamos fazendo uma declaração profética. Nós estamos dizendo ao mundo espiritual: não importa o que os meus olhos veem, não importa o que os meus sentimentos dizem, eu sei que o meu Deus é maior do que esta tempestade, e eu já celebro a vitória que Ele me dará. O louvor na dificuldade é a fé, cantando a canção do futuro. Senhor, engrandecer o Teu nome não significa que podemos te tornar maior do que o Senhor já é. O Senhor é infinitamente grande. Engrandecer o Teu nome significa torná-lo grande aos olhos dos outros. É como usar um telescópio. O telescópio não aumenta o tamanho da estrela, mas ele a torna mais visível e mais magnífica para quem está olhando. Que a nossa vida seja um telescópio. Que através de nossas palavras, de nossas atitudes, de nosso serviço, as pessoas possam ver o quão grande e maravilhoso o Senhor é. Pai amado, o chamado para engrandecer a Ti é continuamente. Não é apenas no culto de domingo. Não é apenas quando recebemos uma bênção. É um estilo de vida. É engrandecer a Ti na segunda-feira de manhã, no trânsito, no trabalho. É engrandecer a Ti na forma como tratamos a nossa família. É engrandecer a Ti na forma como lidamos com o nosso dinheiro. Que cada área da nossa vida seja um palco onde a Tua grandeza é exibida. Ó Deus, nós oramos para que o Teu nome seja engrandecido em nossa nação. Que o Brasil seja conhecido como uma nação que teme e que honra o Senhor. Que as nossas artes, a nossa música, a nossa cultura sejam usadas para exaltar o Teu nome e não para promover a imoralidade e a rebelião. Levanta uma geração de brasileiros que ame a Tua salvação e que diga continuamente: engrandecido seja Deus. Senhor, ensina-nos a engrandecer o Teu nome mesmo quando não entendemos os Teus caminhos. Como Jó, que depois de perder tudo declarou: nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. O Senhor o deu e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Que possamos ter essa fé madura, que Te louva não pelo que o Senhor nos dá, mas por quem o Senhor é, mesmo quando a dor é profunda. Pai, nós Te agradecemos porque a melhor forma de engrandecer o Teu nome é simplesmente obedecer à Tua palavra. Cada ato de obediência, por menor que seja, é uma declaração de que o Senhor é o nosso Rei e que a Tua vontade é soberana. A obediência é o louvor em ação, a adoração que mais agrada o Teu coração. Senhor Jesus, a Tua vida foi a perfeita expressão de engrandecido seja Deus. Em tudo o que o Senhor fez e disse, o Teu único objetivo era glorificar o Pai. E na cruz, o Senhor o glorificou da forma mais sublime. Que possamos seguir o Teu exemplo, vivendo não para nós mesmos, mas para a glória daquele que nos criou e nos salvou. Com um coração que Te elege como o centro de tudo, nós declaramos: seja o Teu nome exaltado em cada detalhe da minha vida. Na alegria e na dor, na bonança e na tempestade, o meu propósito será sempre o mesmo: que o mundo veja, através de mim, o quão grande e maravilhoso Tu és. Engrandecido seja Deus, hoje e para sempre. E o salmo, que atingiu um pico de louvor e de celebração, agora termina com uma nota de profunda humildade e de total dependência. Depois de chamar todos para se alegrarem e para engrandecerem a Deus, Davi volta o olhar para si mesmo e faz uma confissão sincera e comovente. Ele diz: eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Senhor,
não te detenhas. Que contraste poderoso! Ele não se deixa levar pelo êxtase do louvor a ponto de se esquecer de sua própria condição. Ele sabe que mesmo no meio da adoração, ele continua sendo frágil, pobre e completamente dependente do socorro de Deus. Senhor, nosso Deus, nossa força e nosso tudo. Nós confessamos que o nosso coração é orgulhoso. Nós gostamos de nos sentir fortes, capazes, autossuficientes. Nós temos dificuldade em admitir a nossa fraqueza, a nossa pobreza espiritual, a nossa necessidade constante de Ti. Perdoa-nos por nossa arrogância. Nós queremos aprender a lição de Davi. E nós declaramos hoje, com um coração humilde e rendido: Senhor, sem Ti, nada posso fazer. Ó Pai, que reflexão fundamental para uma vida cristã saudável. Deus se agrada quando reconhecemos nossa dependência dele. O mundo valoriza a força, a independência. Mas o reino de Deus funciona com uma lógica inversa. O Senhor resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes. É quando nós reconhecemos a nossa fraqueza que o poder de Deus se aperfeiçoa em nós. É quando esvaziamos as nossas mãos de nossa própria força que o Senhor pode enchê-las com a sua. A nossa declaração de necessidade não afasta a Deus, ela o atrai. Senhor, a confissão de Davi: eu estou aflito e necessitado, não é uma reclamação, mas uma declaração de realidade. Ele está simplesmente sendo honesto sobre a sua condição humana. E todos nós, não importa quão abençoados ou vitoriosos sejamos, continuamos sendo aflitos e necessitados. Aflitos pelas pressões de um mundo caído, e necessitados da Tua graça, da Tua misericórdia, do Teu perdão, a cada segundo de nossas vidas. Que nunca nos esqueçamos desta verdade, que a humildade seja a marca do nosso caráter. Pai amado, é interessante que, mesmo depois de ter orado pela alegria e pelo louvor dos justos, Davi volta a clamar: apressa-te por mim, ó Deus. Não te detenhas. Isso nos mostra que a vida cristã é um ciclo constante de luta e de louvor, de necessidade e de celebração. Nós podemos estar cantando "Engrandecido seja Deus" em 1 minuto e no minuto seguinte estar clamando "Apressa-te, Senhor". E não há contradição nisso. É a realidade de viver pela fé neste mundo. Ó Deus, nós oramos para que o Senhor nos livre da armadilha da autossuficiência espiritual. Às vezes, quando crescemos no conhecimento da palavra, quando temos alguma vitória sobre o pecado, quando somos usados pelo Senhor, o orgulho pode se infiltrar em nosso coração. Nós começamos a achar que já chegamos lá. E é aí que a queda está próxima. Lembra-nos sempre, Pai, que não importa o quão maduros sejamos, nós sempre seremos como crianças, completamente dependentes do Teu cuidado e do Teu sustento. Senhor, a declaração final de Davi é a nossa declaração também. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Ele não diz, tu me ajudas, mas tu és o meu auxílio. O Senhor não nos dá apenas ajuda, o Senhor é a própria ajuda. O Senhor não nos dá apenas libertação, o Senhor é o nosso libertador. A nossa esperança não está em um ato de Deus, mas no próprio Deus. E porque o Senhor é o nosso auxílio e o nosso libertador, nós podemos ter a certeza de que nunca seremos desamparados. Pai, nós te agradecemos porque a nossa fraqueza é o palco perfeito para a manifestação da Tua força. Quando somos fracos, então é que somos fortes, porque o Teu poder se manifesta através de nós. Que possamos nos gloriar em nossas fraquezas, em nossas aflições, em nossas necessidades, para que a glória seja sempre e somente Tua. Senhor Jesus, Tu, sendo Deus, te esvaziaste, te fizeste pobre e necessitado por amor a nós. Tu te fizeste fraco para que nós pudéssemos ser fortes. Tu te humilhaste para que nós pudéssemos ser exaltados. Que o Teu exemplo de humildade nos inspire a abraçar a nossa própria fraqueza e a encontrar a nossa força unicamente em Ti. Com um coração que se reconhece pequeno diante da Tua grandeza, nós declaramos:
Senhor, sem ti nada posso fazer. Eu sou aflito e necessitado. Tu és o meu auxílio e o meu libertador. E eu dependo de ti para cada respiração, para cada passo, para cada batida do meu coração. E nesta dependência eu encontro a minha verdadeira força e a minha verdadeira paz. E o Salmo 70, este grito de urgência e de fé, se encerra com a declaração fundamental que sustenta toda a oração de Davi. Depois de clamar por socorro, de entregar seus inimigos e de reconhecer sua própria fragilidade, ele firma seus pés na rocha de uma verdade imutável. Ele diz a Deus: Tu és o meu auxílio e o meu libertador. Esta não é uma esperança vaga, é uma afirmação de identidade. Davi não diz que Deus às vezes o ajuda. Ele diz que Deus é a sua ajuda. Ele não diz que Deus de vez em quando o liberta. Ele diz que Deus é o seu libertador. É uma declaração de quem Deus é em sua essência. E é essa certeza que dá a Davi a paz e a confiança para encerrar sua oração. Senhor, nosso Deus, nosso auxílio e nosso libertador. Nós confessamos que muitas vezes buscamos auxílio em fontes erradas e esperamos libertação de quem não pode nos libertar. Nós confiamos em pessoas, em instituições, em nossa própria capacidade e acabamos frustrados e decepcionados. Perdoa-nos por não corrermos primeiro para ti, que és a única fonte segura de ajuda e de libertação. Nós declaramos hoje, com fé e com gratidão: Tu és meu socorro constante e meu libertador poderoso. Ó Pai, que reflexão gloriosa e cheia de esperança. Ter Deus como libertador é viver sabendo que nenhuma prisão é definitiva. O inimigo pode tentar nos prender com correntes de pecado, de medo, de vício, de amargura, de depressão. As circunstâncias podem criar muros ao nosso redor, nos fazendo sentir encurralados. Mas quando sabemos que o nosso Deus é o libertador, nós vivemos com uma esperança inabalável. Nós sabemos que não existe nenhuma cadeia que Ele não possa quebrar, nenhuma porta de prisão que Ele não possa abrir, nenhum cativeiro do qual Ele não possa nos arrancar. A nossa liberdade já está garantida em nosso poderoso libertador. Senhor, a palavra auxílio aqui significa ajuda, socorro, amparo. O Senhor é aquele que vem ao nosso lado na dificuldade, que nos estende a mão quando estamos caindo, que carrega o nosso fardo quando não aguentamos mais. O Senhor não é um observador distante de nossas lutas. O Senhor entra na trincheira conosco. Que possamos sentir o Teu amparo constante, a Tua presença que nos sustenta e nos fortalece a cada passo do caminho. Pai amado, a palavra libertador fala de resgate, de salvação de um perigo ou de um cativeiro. O Senhor é aquele que nos arranca das garras do inimigo. Quando estamos presos, o Senhor quebra as nossas correntes. Quando estamos em perigo, o Senhor nos resgata. A Tua libertação é completa. O Senhor não apenas nos liberta do poder do pecado, mas também das consequências dele. O Senhor nos liberta da culpa, da vergonha, do medo. Obrigado por uma libertação tão plena e tão poderosa. Ó Deus, nós oramos por aqueles que se sentem presos hoje. Presos em um ciclo de pecado do qual não conseguem sair. Presos em um relacionamento abusivo. Presos em uma mentalidade de derrota e de autocomiseração. Presos em dívidas. Presos em uma doença. Que eles possam clamar agora ao grande libertador. Que eles experimentem o Teu poder que quebra todas as cadeias. E que eles possam sair de suas prisões cantando um hino de liberdade para a Tua glória. Senhor, ensina-nos a viver como pessoas livres. Muitas vezes o Senhor já quebrou as nossas correntes, mas nós continuamos a viver como se ainda estivéssemos presos, por hábito, por medo. Ajuda-nos a tomar posse da liberdade que Cristo conquistou para nós na cruz. Que possamos andar de cabeça erguida, não mais como escravos do pecado, mas como filhos amados do Deus Altíssimo, livres para Te amar e para Te servir. Pai, nós Te agradecemos porque o Teu auxílio e a Tua libertação não dependem de nosso merecimento. Davi acabou de dizer que era aflito e necessitado. É justamente a nossa fraqueza que atrai a Tua força. É a nossa necessidade que atrai o Teu socorro.
Obrigado porque a tua graça é o único requisito para recebermos a tua ajuda. Senhor Jesus, tu és o nosso grande libertador. Tu vieste para proclamar liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Na cruz, o Senhor pagou o preço do nosso resgate e nos libertou do império das trevas, nos transportando para o reino da tua luz. Toda a nossa liberdade, toda a nossa esperança está em ti. Com um coração que descansa em teu poder, nós declaramos: Tu és meu socorro constante e meu libertador poderoso. Eu não temerei o perigo, pois o meu auxílio está comigo. Eu não temerei a prisão, pois o meu libertador é mais forte. E eu viverei cada dia na liberdade e na segurança que só o Senhor pode me dar. E o Salmo 70, este pequeno mas poderoso grito de uma alma em aflição, termina da mesma forma que começou, com um apelo desesperado por uma ação rápida de Deus. Depois de declarar sua confiança em Deus como seu auxílio e libertador, Davi finaliza com uma última súplica: Senhor, não te detenhas. É como se ele dissesse: Eu sei quem tu és. Eu sei o que tu podes fazer. Então, por favor, não demores. É a oração de quem está agarrado à sua única esperança e não a larga por nada. É a expressão final de uma fé que, mesmo na urgência, não desiste de clamar e de esperar pela intervenção divina. Senhor nosso Deus, que ages no tempo perfeito, nós confessamos que a tua aparente demora é uma das maiores provas para a nossa fé. Nós oramos, clamamos, e às vezes, o silêncio é a única resposta que ouvimos. E o nosso coração começa a duvidar. Será que Deus me ouviu? Será que Ele se importa? Perdoa-nos por nossa impaciência e por nossa dificuldade em confiar no Teu tempo. Nós te pedimos com um coração que anseia pela Tua intervenção. Age, Senhor, e faz o Teu tempo se encontrar com o meu clamor. Ó Pai, que reflexão profunda para fortalecer a nossa perseverança. A oração insistente mostra a confiança de que a resposta virá. Quando continuamos a clamar, mesmo sem ver a resposta, não estamos sendo teimosos. Estamos sendo fiéis. Estamos dizendo a Ti, a nós mesmos e ao mundo espiritual, que nós acreditamos em Tuas promessas. Nós acreditamos que o Senhor é fiel e que a resposta está a caminho. A insistência na oração não é uma tentativa de forçar a mão de Deus, mas uma demonstração de que o nosso coração confia plenamente na bondade e no poder dele. Senhor, o clamor, não te detenhas, é o clamor de quem sabe que a tua ação é a única solução. Davi não tinha um plano B. Ele não tinha outra porta para bater. A sua única esperança era o Senhor. Que possamos ter essa mesma convicção. Que possamos chegar ao ponto de reconhecer que todas as outras portas estão fechadas e que a nossa única saída é a porta que o Senhor abre. Essa total dependência é o lugar onde os milagres acontecem. Pai amado, ensina-nos a esperar com a atitude certa. A esperar não com ansiedade, mas com esperança. Não com passividade, mas com perseverança. Não com dúvida, mas com fé. Que o tempo de espera não seja um tempo perdido, mas um tempo de crescimento, de amadurecimento, de aprofundamento em nosso relacionamento contigo. Que enquanto esperamos pelo milagre, o Senhor realize o milagre de nos transformar à tua imagem. Ó Deus, nós oramos por aqueles que estão esperando por uma resposta há muito tempo. Anos de oração pela salvação de um familiar. Anos de espera por uma cura. Anos de clamor por uma restauração. O cansaço já chegou. A esperança está se apagando. Pai, renova as forças desses teus filhos. Lembra-os de tuas promessas. Mostra a eles que o Senhor não se esqueceu deles e que no teu tempo perfeito, que é sempre o melhor tempo, a resposta virá e trará grande alegria e grande glória ao teu nome. Senhor, nós te agradecemos porque, mesmo quando o Senhor parece estar em silêncio, o Senhor está trabalhando nos bastidores. O Senhor está movendo as peças, preparando os corações, alinhando as circunstâncias. O teu trabalho é muitas vezes invisível aos nossos olhos,
mas é sempre real e sempre perfeito. Ajuda-nos a confiar no que não vemos, a crer no Deus que trabalha no silêncio. Pai, a Tua palavra nos conta a história de Daniel, que orou por 21 dias, e só depois o anjo chegou com a resposta, explicando que houve uma batalha espiritual. Que esta história nos ensine que a nossa oração põe em movimento exércitos celestiais. Que quando oramos, estamos participando de uma guerra espiritual. E que não devemos desistir de orar, pois a nossa perseverança pode ser a chave para a vitória na batalha que está sendo travada nas regiões celestiais. Senhor Jesus, Tu nos ensinaste a orar e a nunca desanimar. Tu nos contaste a parábola da viúva persistente, que venceu o juiz iníquo pela sua insistência. Se até um juiz mau atende ao clamor insistente, quanto mais o nosso Pai Celestial, que é bom e justo, atenderá aos seus filhos que clamam a Ele de dia e de noite. Obrigado por nos encorajar a sermos persistentes em nossa oração. Com um coração que se recusa a desistir, nós declaramos: age, Senhor, e faz o Teu tempo se encontrar com o meu clamor. Eu não sei quando, eu não sei como, mas eu sei que o Senhor virá em meu socorro. Por isso eu não me calarei, eu não desanimarei, eu não deixarei de clamar. Senhor, não te detenhas. E assim, meus amados, chegamos ao final da nossa meditação neste Salmo 70, um salmo curto no tamanho, mas gigante na sua mensagem de fé e de urgência. Ele nos ensinou que podemos e devemos ser sinceros com Deus, que podemos clamar por ajuda imediata e que a nossa confiança final está nele, nosso auxílio e nosso libertador. A grande lição de hoje é que Deus ouve o grito do nosso coração. Não precisamos de formalidades. Em momentos de desespero, um simples "Senhor, apressa-te" é uma das orações mais poderosas que podemos fazer, porque ela nasce de um coração que sabe que não tem mais ninguém a quem recorrer. E o nosso Deus, em sua infinita misericórdia, se inclina para ouvir esse clamor. E agora, eu quero fazer um convite muito especial, inspirado por este salmo. Nós falamos muito sobre esperar no Senhor, e isso é fundamental. Mas também, existem aqueles momentos incríveis em que a resposta de Deus vem de repente, na hora exata em que mais precisávamos, de uma forma que só pode ser um milagre. E essas histórias precisam ser contadas. Por isso, eu te convido. Comente aqui, se você já viveu um momento em que Deus respondeu na hora certa. Sua história pode fortalecer outras vidas. Talvez tenha sido um livramento de um acidente, um dinheiro que apareceu quando as contas venceram, uma palavra de paz que chegou no auge de uma crise de ansiedade. Conte-nos sobre aquele momento em que você clamou por socorro rápido e o socorro chegou. Lembre-se sempre desta reflexão. Cada testemunho é uma fagulha que acende a fé de alguém. A sua história pode ser exatamente a fagulha que alguém, que está lendo os comentários hoje, precisa para reacender a sua esperança e para crer que Deus também pode agir rapidamente em sua situação. Vamos criar aqui um mural de milagres, um memorial dos socorros de Deus que chegaram na hora certa. Eu estou ansioso para ler o seu testemunho e para me alegrar com o que Deus fez em sua vida. Meus amados, que a paz do nosso Deus, que é o nosso socorro bem presente, se assente sobre cada vida neste momento. Nós acabamos de ver a oração de um homem no limite, um grito de urgência que atravessou os séculos e encontrou eco em nosso próprio coração. E talvez, ao ouvir este salmo, você tenha se sentido profundamente conectado. Talvez você esteja vivendo, neste exato momento, uma situação de emergência. A água está subindo, o tempo está se esgotando, e a sua alma está gritando: Deus, se o Senhor não fizer algo agora, eu não sei o que será de mim. Eu quero que você saiba que este clamor não assusta a Deus. Pelo contrário, ele move o coração do Pai. E eu quero te guiar agora em uma oração. Um convite para que você entregue o seu desespero nas mãos daquele que é especialista em chegar na hora certa. Onde você estiver, apenas abra o seu coração para Ele. Senhor nosso Deus, nosso libertador e nosso auxílio, o Senhor é o Deus que ouve o clamor do aflito.
O Senhor não despreza um coração quebrantado. E hoje, nós nos achegamos a Ti, não com a nossa força, mas com a nossa fraqueza, não com as nossas respostas, mas com as nossas perguntas, não com a nossa calma, mas com a nossa urgência. E nós te pedimos, inclina os teus ouvidos e ouve o nosso clamor. Pai, eu quero orar por aquele que está paralisado pelo medo. A ansiedade tomou conta de tal forma que ele não consegue pensar, não consegue agir, não consegue respirar. É uma tempestade na mente, um nó na garganta. Ele precisa de paz, e precisa agora. Pai, o Senhor é o príncipe da paz. Eu peço que o Senhor entre nesse coração agora e acalme essa tempestade. Que a tua paz, que excede todo o entendimento, inunde essa alma e expulse todo o medo. Sopra o teu espírito de tranquilidade e mostra a essa pessoa que o Senhor está no controle. Eu oro também, Senhor, por aquele que está à beira de um abismo financeiro. As contas se acumularam, o emprego não veio, a porta não se abriu. Ele não sabe como vai alimentar sua família amanhã. O desespero é real. Pai, o Senhor é o nosso provedor, Jeová Jiré. O Senhor é o dono do ouro e da prata. O Senhor pode abrir portas onde não há paredes. Nós clamamos por um milagre financeiro na vida dessa pessoa. Abre uma porta de provisão inesperada. Mostra a ela que o Senhor é fiel para suprir todas as nossas necessidades segundo as tuas riquezas em glória. Senhor, eu levanto diante de ti aquele que está em uma crise de relacionamento. Uma briga que parece ser o fim. Palavras duras que foram ditas. Um coração que foi quebrado. A dor é aguda, a situação parece irreversível. Pai, o Senhor é o Deus que restaura. O Senhor pode curar as feridas mais profundas e reconciliar os corações mais distantes. Nós pedimos por uma intervenção de amor e de perdão nessa situação. Quebra o orgulho, derrama a tua graça e começa a obra de restauração agora. E por fim, Senhor, eu oro por aquele que está longe de ti. Ele vive a vida confiando em si mesmo. Mas agora, ele chegou ao seu limite. A força acabou, os planos falharam, e ele se encontra aflito e necessitado, exatamente como Davi. Ele percebeu que não pode viver sozinho. Pai, que este momento de desespero seja o caminho de volta para a tua casa. Que ele entenda que a sua maior necessidade não é a solução do problema, mas a presença do Salvador. Que ele se encontre com Jesus agora. Que ele entregue a sua vida a Cristo e descubra que o Senhor não é apenas o auxílio para os problemas, mas o libertador da sua alma. Meu querido amigo, minha querida amiga, se você está em uma dessas situações, ou em qualquer outra que te traga desespero, este é o seu momento. Deus está te ouvindo. O grito do seu coração chegou ao céu, e Ele te convida a se render. Pare de lutar sozinho. Entregue a sua urgência nas mãos dele. Com sinceridade, diga em seu coração: Senhor Jesus, eu não aguento mais. Eu estou aflito e necessitado. Apressa-te em me ajudar. Perdoa os meus pecados. Toma a minha vida em tuas mãos. Eu te recebo como meu único Senhor, meu auxílio e meu libertador. Salva-me. Se você fez essa oração, saiba que o socorro já começou. O libertador já entrou em sua vida. Agora confie. Descanse. Ele pode não agir da forma que você espera, mas ele agirá da forma perfeita. E a sua história de desespero se tornará um testemunho do socorro de Deus que chega na hora certa. Que a paz dele te envolva. E assim, meus amados, chegamos ao final da nossa meditação no Salmo 70, com a certeza de que temos um Deus que ouve o nosso grito de urgência. A lição de hoje é um alívio para a alma. Ela nos liberta da pressão de ter que fazer orações perfeitas. Ela nos dá a permissão para sermos honestos, para sermos vulneráveis, para chegarmos diante de Deus e simplesmente dizermos: Pai, eu preciso de ajuda, e preciso agora. E ela nos garante que esse tipo de oração, que nasce de um coração humilde e dependente, move os céus. Que você leve essa verdade para a sua vida.
Não hesite em clamar a Deus em seus momentos de emergência. Não pense que a sua necessidade é pequena demais, ou que o seu desespero é um sinal de falta de fé. Pelo contrário, é a sua fé que te leva a clamar àquele que é o único que pode te socorrer. Não se esqueça de deixar o seu testemunho nos comentários. A sua história de um socorro que chegou na hora certa pode ser a fagulha de esperança que alguém precisa hoje. Se esta palavra te fortaleceu, compartilhe este vídeo. Vamos espalhar a mensagem de que temos um Deus que é socorro bem presente na angústia. E se você ainda não é inscrito, junte-se à nossa família para continuarmos crescendo juntos na fé. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele se apresse em te ajudar em todas as tuas necessidades. E que a paz de saber que você tem um auxílio e um libertador poderoso inunde o seu coração. Fiquem firmes, fiquem na paz e até o nosso próximo encontro.